Boa noite, meu nome é Gabriel, todo mundo já me conhece, porque todo mundo é, tipo, conhecido. O de baixo aqui tem um pouco de delay, porque tá na Itália, mas é o Matheus. Peraí, por que o seu áudio tá com delay pra mim, cara? Porque você tá na Itália. Ué, Ou você tá assistindo pela stream. não tô assistindo pelo streaming. Tá Então, sem se som você, streaming. se você estiver assistindo Fala pela alguma stream, coisa. porque... Oi. Porra, tô falando sem parar aqui. Ué, bem, Pronto, é coloquei isso. pra sempre mostrar Bem, as eu sou o conversas Matheus aí. e bem-vindos ao nosso canal. Que... Vamos lá, vamos começar então. O nosso objetivo com esse canal foi meio que fazer um mundo D&D. Começar do zero e meio que criando, junto com todo mundo, um mundo e não só ensinando, mas sim compartilhando as ideias que a gente tem para realmente fazer isso funcionar e como é que você faz as coisas. Isso, Tanto é que desde o zero. A a gente ideia é vai, começar do zero, criar um mundo com raças, classes, personagens, itens mágicos e abordar exatamente como criar, tipo, qual a linha de raciocínio por trás da criação de cada uma dessas coisas e fazer isso junto. Então a ideia é que ao longo do tempo a gente vá construindo de fato um universo com histórias, personagens, e itens e tudo meio que interligado. E fazer isso com vocês da live e, e é isso. Entendeu? um detalhe é que como a gente não sabe porra nenhuma e a gente está se divertindo, Acima de tudo vai ser uma exploração, né? vai ser muita confusão. Ainda mais porque eu tô aqui com um outro computador que tem TeamView para poder botar a tela para vocês. O Matheus está na Itália controlando esse computador com delay. Então tem uma chance disso dar errado surreal. Ainda mais quando a gente tenta mexer no mouse ao mesmo tempo. Então a gente já teve essa tentativa e não deu muito certo. Foi um tanto quanto Não, vai dar frustrante. certo, vai dar certo. Vai dar Vamos ter certo? Vai, fé. tá bom. E aí? Como é que a gente vai começar isso? Como é que você quer começar isso? A gente vai fazer uma coisa meio que geral, né? Pra começar. A gente Assim, a ideia hoje é criar, tipo, começar do zero. O zero é o quê? Criar um mapa. Para qualquer história acontecer, ela tem que estar situada em algum lugar. Então, assim, a gente andou procurando nesses últimos dias ferramentas para isso e acabamos entrando nessa Incarnate, que é uma ferramenta para criação de mapa Eu tô escrevendo aqui no grátis chat. e bem completinha, assim, sabe? Então, a gente optou por usar ela e usar como base. Assim, a Então, ferramenta hoje, ela é fala. bastante simples, mas ela funciona, ela é gratuita e vai dar, assim, dá para pelo menos construir um início de mundo que não tem que ser muito complexo. A gente discutiu bastante nesses últimos dias e a gente acha que fazer o mundo simples inicialmente para depois você desenvolver é melhor do que você simplesmente fazer um mundo super complexo e depois ter que desmontar ele todo por causa de algum detalhe. Quer começar fazendo o formato? Ué, pode ser, cara. Tenta aí, Mas vê se você então, consegue. aí que tá a coisa toda, gente. A gente não tem absolutamente nada decidido. Até o formato do mundo vai ser agora em tempo real. É um Cara, mundo que. então, eu tava pensando aqui, Hum, até aí, se alguém que estiver visualizando tiver alguma ideia com relação a isso, tu acha? Ah, vamos lá. A gente vai criar um mapa para ser um mundo com raças, classes e tal. Vamos primeiro, assim, falar de qual vai ser a ideia do mundo, tipo, tem, mágico, dois, não tem duas mágico, coisas. medieval, não medieval, Eu ou voto foda-se qual medieval formato. mágico. Medieval mágico, com certeza. Mas é que eu gosto. Tá. Aí uma coisa que eu tava pensando hoje mágica deveria interferir na geografia inicial do mapa? Inicialmente, não. Você pode fazer com que hajam, por exemplo, um terreno devastado por um mago, mas isso é depois. Você constrói o mundo e vira e fala: porra, aqui um mago soltou meteoros E aí, conforme a gigantes. história evoluir, a gente vai botando esse tipo de coisa. É. Ou tipo, aqui tem ilhas flutuantes, por exemplo. Mas a ilhas flutuantes você faz depois, né, pô? Eu nunca vi você pensar em fazer ilhas flutuantes como seu centro do mapa, por exemplo. Mas pode ser.
O filme Avatar tem ilhas flutuantes. Certo. Mas eu acho que um dos grandes quesitos de você fazer um mapa é se você quer uma batata. Cacete, eu mexi aqui e não foi. Batata. Peraí, deixa eu mexer aqui. Espera aí que eu vou desligar o mouse. Tu vai fazer a batata? Eu vou fazer a batata se ele me deixar. Você pode fazer uma batata de mundo. E aí você faz tudo baseado com isso daqui. Eu voto pra algo parecido com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis ele pega uma fração, né? Na verdade, ele faz uma batata e fala que o mundo de Senhor dos Anéis é aqui. Cara, calma. O Senhor dos Anéis ele tem dois ou três grandes continentes. A Terra-média só é explorada uma parte dela. Então, tipo, as fronteiras norte e leste ninguém sabe o que tem. Certo, mas aí quando você vai fazer o mundo, você começa fazendo só um pedaço do mundo ou você faz a parte do mundo inteiro? A gente pode fazer um continente inteiro. E qual o tamanho desse continente? Ué, o tamanho do mapa. Depende. A gente vai abordar a criação de ilhas. Eu acho que ilhas a gente pode sempre adicionar depois, porque você nunca começa numa ilha. Normalmente as pessoas Ué, não mas dizem pra você pode já começar ter. numa ilha. Pode ter um continente. Deixa eu pegar aqui um mouse. Pode ter, por exemplo, algo assim. Oh, caralho, não mexe no mouse, maldito. Assim. E pode ter, tipo, um Japãozinho aqui do lado. Certo, mas aí você vai basear a tua história toda em ilhas. O que tu tá fazendo aí são várias ilhas. Não, isso aqui é uma coisa só. Tudo bem. Eu tô estragando aqui o seu coisa. Mas imagine que isso seja uma coisa só. Se você faz uma coisa desse tamanho e você faz uma ilha tão grande quanto essa daqui, tu tem que botar outra ilha aqui. Sem sombra de dúvida. E fazer uma outra ilha aqui e pronto. Pode ser. Mas aí você tá trabalhando com ilhas. Vai ser um mundo construído em ilhas e que teu objetivo vai ser naval. Você vai fazer guerras navais e os cacete. Não, não vai ser naval. Você pode falar, por exemplo, que uma raça veio de uma dessas ilhas. E aí você nunca vai visitar a ilha. Você pode visitar a ilha. Não teria nada contra isso. Eu não sou fã de fazer essa coisa de botar um monte de ilha. Senão é guerra naval. Você vai passar 5 dias navegando entre ilhas. E aí você vai ter que botar inimigos pulando em cima do barco, destruindo o barco, você consertando o barco, você tendo que... Isso daí parece Cara, suicídio. você pode ter uma ilha que você não tem muita informação. Tipo, peraí, deixa eu mexer aqui. Isso. Tipo, você faz... Em vez de você ter um monte de ilha, você faz uma coisa grande. Não, rapazinha. Ad. Você faz, tipo, essa daqui grande, desse lado, e uma grande desse lado. Então você tem basicamente duas ilhas. Isso você se chama pode rio. ter... Oi? Isso se chama estreito. Estreito? Não, nunca vi o mapa de Skyrim. Cara, isso é muito parecido com o World of Warcraft. O World of Warcraft você tem, por exemplo, essa ilha contra essa ilha. Que é basicamente o... Cuidado, eu vou mexer. Skyrim Map. Então, isso daí é uma fração. Tu vê que o continente ele anda pra cá, né? Pra cá, pra cá, pra cá. E você meio que desconsidera essa parte toda. Você fala que teu continente vai ser só isso. Se você quisesse dizer que isso aqui era tudo mar, daí é a mesma coisa, né? É o formato de batata que as pessoas normalmente fazem. Não entendi. Não, isso daí é igual o Senhor dos Anéis, isso daí é igual a Terra-média. Então, mas você vê que pra cá, pra cá, pra cá e pra cá... Eu não vejo seu mouse, não dá pra te mostrar com o mouse. Porra. Eu não sei como fazer isso... Ih, cacete. E agora? Cara, essa foto que tá aberta, não é? É. Eu acabei de cagalhar. É você que tá mexendo, Matheus? Pode ser, cara. Não, tudo bem, já foi. Você não consegue ver meu mouse aqui, né? Não. Tá, Na próxima vez podia botar aquela função que aperta Ctrl e faz uma bolinha no mouse. A gente vai ter que fazer isso aí em algum momento. Mas você tá vendo que pra baixo e pra direita e pra esquerda, você tem terra. Isso, que ninguém sabe o que é, teoricamente. Então, na verdade, isso é um puta de um continente em que a parte do Skyrim acontece naquela fraçãozinha. Sim. Então, pronto. Então, mas aí eu prefiro fazer o continente inteiro e depois focar numa pequena área. E falar que vamos começar então construindo por esse pedaço, que é o Skyrim. E que é o Senhor dos Anéis.
E aí a gente faz uma puta de uma batata aqui. Só que a gente pode escolher o formato da batata. Deixa eu desenhar aqui. Mano, você pode ter uma ilha. Não deixa de ser uma ilha, só que continentes são ilhas grandes, né? Se a gente entrar na definição de continente aqui, fodeu. Vai ser papo pra gente se matar. Não. Eu tô Mas eu falando... boto por não fazer um mapa desconhecido não, cara. Dá uma impressão que não deu pra renderizar e só deu pra carregar aquela parte do mapa. Então, o que eu tô falando é fazer isso aqui, ó. Ó, como você tá fazendo o mapa e todo o terreno ele é completamente bizarro, não importa quão squiggly, quão aleatório você faça o seu desenho, que ele vai acabar meio que se concretizando no final. Aí você vai e preenche isso daqui, por exemplo. Isso aqui já é um mapa que serve como seu continente inicial. Certo? Concordamos? Vai Todo fazendo, mundo? vai fazendo. Então, mas aí você pode estar montando de um jeito apressado. Em que sentido de apressado? Você pode muito bem fazer desse jeito aqui que eu acabei de fazer. Em que você define isso daqui. Só de fazer desse jeito você já vê que é uma ilha bastante decente, em que por algum motivo você tem uma costa que possui muita gente com tipo lagos aqui, por exemplo. Você pode ajeitar um pouco esse formato de lago e tu vê que essa ferramenta ele ajuda a botar essas linhas todas tortas e divergentes. Preciso de um áudio para falar com vocês. Tamires, você quer providenciar esse áudio? O que você falou da linha torta, cara? Tá vendo como é que nessa superfície as linhas estão completamente tortas? Tipo, eles não são uma linha reta. Eu podia estar fazendo um mundo completamente reto, do tipo... Não, faz isso não, faz isso não. Assim é feio. Assim é A horrível. estrelinha, Por isso que eu acho que fazer esse jeito estrelado ele é muito mais, tipo, gostoso. Não sei explicar. mais realista, né? Pronto. Então pronto. E aí, bem, isso aqui pode ser o mundo. O que você acha? Pode ser. Posso pegar aqui o mouse? Pega aí. Cadinho, como é que você vai fazer o... Por que Cadinho é MC? Olá. Porque o quê? Cadinho é MC. Entendi. Tá certo. Oi. Agora fez sentido pra mim. Sim. Parece tipo MC de música. Porque assim, cara, olha pra esse teu mapa. Você tem essas partes finas aqui. Certo. Aqui. Qual a chance de acontecer alguma coisa aqui? Grande, você não sabe o tamanho disso. Se você se aproximar disso e você falar que uma montanha cabe aqui dentro, isso passa a ser um lago gigante. Isso aqui deixa de ser um estreito. Eu vou ser porta-voz. Ó, vocês estão escutando a voz da Tamires fazendo... Não, mas não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Pensa numa narrativa de história. Por que tu só passou por aqui? Você não botou complicador? Não, simplesmente você bota uma cidade ali. Os dois juntos. Se eu virar e falar que tem uma cidade aqui, o cara vai ter que vir nessa cidade. Aquilo ali vira um lago. Depende só da escala. Cara, eu não gostei dessas penínsulas, não. Então tira, pô. Vou tirar essa porra. Deixa o lago. Faz uns lagos grandes com os rios principais que chegam nele. Eu tive que Uns montar 2, 3 lagos. porque a gente tá tendo agora. Me fudi, mas montei. Ele tem. Tira esses lagos, cara. Cacete, já te falei. Você quer que eu então tire? Já tem. Pra mim você tá falando comigo, mas eu não sei se tá falando comigo. Não, eu tô falando com o Cadinho, que acabou de ligar aqui pro lado. Mapa pra fazer RPG, esse sim, ó, Daniel. O objetivo é começar com um mapa, com uma ideia básica pra gente poder desenvolver e depois, a partir daí, a gente parte pra fazer nos próximos capítulos outras coisas, tipo personagens, classes, meter bronca em tudo, basicamente. Fala aí. Como que eu ando com o mapa? Isso aí, competência sua. Não sei, cara, esse programa. Pronto, já foi. Tu já tá vendo o mapa todo, cara. Foi. Vamos lá. Edge. Deixa eu chamar a terrinha aqui. Então, a situação é o seguinte. A minha voz do além, eu não apareço nesse ao vivo, mas eu sou a voz do além. A voz da experiência diz que
vocês vão acabar se perdendo, porque vocês estão criando um mundo muito grande e a história principal vai ficar dispersa. Então, o mais coerente de se fazer é criar uma vila ou uma coisa pequena para depois ir expandindo, como se fosse uma procura pelo mapa, entendeu? Faz sentido. A partir da história, o mapa vai se criando porque você vai enviando esses personagens para esses lugares. O que você tá fazendo, Matheusinho? Você escutou a voz do além? Cara, a voz do espectro, né? É. Prazer, além. Tá dando prazer pra você. Qual é, primo? Esse é o Daniel. Pra quem narrar a história, é melhor ser de um jeito que o narrador molde o mapa, porque... qual é o resto? Perdão? Oi? O que tá... Não, mas a voz do espectro tá meio conturbada, mas ela quer começar de uma cidade e crescendo aos poucos. Tá. É isso que é? A gente tem outra voz lá, né? Peraí. Estamos todos ouvindo. Tá, então, quando você pega já monta um mapa todo inteiro, você não consegue fazer ramificações. Caralho. Por exemplo, vamos supor que os seus aventureiros estão, tipo, com level baixo, você quer dar uma moral pra eles, você quer dar alguma coisa. Qual é a Você tudo? consegue criar uma dungeon, você consegue criar um castelo abandonado, você consegue criar coisas pra eles poderem, tipo, passarem e darem uma combinação nova. Se você já moldar isso, você já deixar o mapa todo inteiro, assim, feito, para você fazer isso é um pouco mais complicado, porque não tem como você tirar da sua cabeça, entendeu? Então, tipo, o lado bom é você cria aos poucos, vai criando... Tá falhando muito a ligação dele. Ou aumenta o volume, ou para não ficar cortando, ou não bota. Tá. Eu tô escutando aqui. Tá. O que ele tá falando, o espectro da além tá falando é o seguinte, gente. Você começa fazendo um pequeno pedacinho, em que você se define apenas um pedaço do terreno e você começa a desenvolver a história a partir desse pequeno pedacinho. Porque aí te dá mais flexibilidade de você conseguir fazer uma coisa que depois você evolua de acordo com a história que você quer. Então, por exemplo, isso aqui, na verdade, pode ser do tamanho... essa península, na verdade, ao invés de parecer uma coisa gigantesca como está aparecendo, na verdade passa a ser simplesmente o tamanho de uma cidade. Em que a partir daqui você vai desenvolvendo sua história e à medida que for necessário você vai colocando mais e mais terreno para os lados. Isso te dá uma versatilidade maior. Ao mesmo tempo que isso te dá versatilidade maior, também você não consegue criar uma história grande com o objetivo final, né? Porque você só está construindo uma pequena história. E você vai evoluindo de acordo com o seu desenvolvimento da sua campanha. Sim, mas assim você não consegue fazer aquilo que a gente tinha pensado de criar classes, de criar intriga entre classes, entre raças, classes não, raças. Porque para isso você precisaria posicionar eles no mapa, pensar numa história, linkar a coisa toda e depois... Na história do RPG você depende muito do grupo, do que o grupo vai fazer, do que o grupo quer fazer. Tá, entendeu? Então a sua história nunca vai assim. Pausa aí. Tem que ser muito, eu não sei como falar. É que eu tô falando com 5 pessoas ao mesmo tempo aqui, é meio foda. Tá, Cadinho, tá. Seguinte, deixa eu então adressar os dois. Eu concordo com os dois e eu concordo que existem flexibilidades e problemas. Quando você está querendo desenvolver o mundo inteiro, em que você quer desenvolver as classes, você quer criar classes, você quer criar culturas, e você está querendo criar as coisas a partir do zero e criar Basicamente tem duas visões. Ou você faz uma coisa específica para aquela sua parte, para aquela sua campanha, e aí aquela campanha desenvolve, você faz o mundo desenvolver com a campanha, ou você posiciona a campanha dentro de um mundo. Se você posiciona a campanha dentro de um mundo, você tem que estar com um mundo bem mais desenvolvido para você poder, só que ao mesmo tempo te dar uma visão mais global do que está acontecendo. E um pouco mais de liberdade para a parte, né, para a campanha. Se você restringe a campanha em uma cidade ou numa região muito pequena, a campanha... Primeiro, você não pode fazer outras classes, porque você não tem posicionamento das outras classes e culturas. E, por exemplo, se você fizer um Tiefling, só que um Tiefling diferente, você não tem onde colocar esse Tiefling até que você o coloque. Então, esse tipo de mapa daqui,
a parte boa dele é que você consegue desenvolver ele junto com a sua campanha. A parte ruim é que você não pode criar um mundo inteiro e já colocar, e já meio que fazer uma cultura por trás, colocar deuses, colocar histórias, colocar heróis que podem vir a aparecer na campanha, por exemplo. Você acaba sendo um pouco limitado nessa área. Entendem o que eu estou falando? Matheus concorda? Cadinho, o que você acha? Sim, exatamente por isso que a gente tinha falado de fazer o mundo inteiro. Sim, é porque o Cadinho ele trouxe essa ideia. É só por isso. Não, concordo, mas assim, isso aí funciona quando você já tem classes e raças pré-definidas. Por exemplo, eu vou jogar D&D. Então tá, eu crio uma cidade e vou evoluindo a minha campanha a partir dali. E eu não preciso me dar ao trabalho de pensar num mundo com tramas e premissas prévias, porque o mundo já está pseudo-criado. Então, beleza. Mas quando você está se propondo a criar um mundo com intrigas macro, vamos falar assim, aí sim. Por exemplo, Game of Thrones, The Winter's Coming. A gente tem um mundo criado, a gente tem um problema para o mundo, um problema dado para o mundo. E aí você tem toda uma trama que decorre com o mundo criado. Por exemplo, você tem os Lannisters, você tem a casa Stark, cada um com as suas características e tal. Então, o que a gente está... A ideia, em teoria, é exatamente pegar e criar essas classes, esse problema e esse mundo. E daí o que acontece, entendeu? Então, partindo disso, eu acho... Mas a ideia de criar um continente, ou pelo menos um continente, nada impede que ele se expanda depois, sabe? Mas essa expansão depois pode ser, de repente, um encontro de novos personagens, novas classes que, de repente, nem se conheciam antes, ou uma parte da mitologia do mundo, mitologia talvez seja a palavra certa, mas uma parte do conhecimento do mundo não explorado antes, não sei. Mas eu acho que faz sentido, sim, criar pelo menos um continente grande, onde você tem algumas classes e uma pré-trama. O que tu acha, cara? Isso só depende do nosso objetivo. Como o nosso objetivo vai ser tentar desenvolver as coisas a partir do zero, o Cadinho ele trouxe aqui o conceito que ele acabou de comentar comigo de que a gente não tem tanta experiência em criar mundos e fazer isso para poder chegar e já meter bronca em um mundo inteiro. Eu concordo com ele em certos aspectos e em outros eu discordo, porque o nosso conhecimento talvez ele não seja tão prático no sentido de que a gente faça isso, tipo, a gente cria o mundo toda semana. Mas combinando todos os nossos conhecimentos prévios de coisas que nós já vimos, de campanhas que já acompanhamos, de criação de mundo que nós já vimos pessoas criarem e tudo mais, claro, isso não vai se tornar um mundo perfeito logo de início, mas com a criação e polimento do mundo à medida do tempo que o tempo passa, e claro, o input de todo mundo aqui, eu acho que a gente consegue chegar numa coisa bem interessante no final. Quer dizer, porque na verdade não é só a gente que está criando, o input de vocês também acaba influenciando como é que o mundo vai acabar sendo e tudo mais. Faz sentido, gente? Sim. Então vambora. A gente não vai querer. Desculpa, gente, acabei de ferrar tudo e agora vai ser um puta de um eco. Agora voltou ao normal. É que senão fica impossível, é quase impossível a gente seguir. É só por isso. Tá, deixa eu botar aqui então no nosso criador de mundo. Então, a gente não vai seguir esse conceito de mundo, a gente vai então... Tá. Então a gente não vai criar uma coisa desse tipo, a gente vai então criar uma coisa que é grande, uma forma meio genérica, e à medida que nossos capítulos forem passando toda semana, a gente vai desenvolvendo uma região mais específica e criando, por exemplo, uns Skyrimzinhos em cada foco. O que você acha? Sim. Não entendi, cara.
Concordo completamente com o Cadinho, exatamente. Não é o 100%. A gente só está fazendo uma pequena fração que acaba criando coisas laterais. É exatamente isso que a gente está querendo fazer. É só que, em vez de a gente construir um terreno em que a gente tem barreiras aqui laterais aqui, a gente acaba eliminando essas barreiras e aí vira e fala, bem, e se tiver uma ilha aqui na lateral? Bem, tem uma ilha na lateral e como é que as pessoas não sabiam? Sabiam. A gente só não falou, a gente só não criou ainda. Sim, eu concordo completamente. Eu concordo completamente com todo mundo. Então vamos fazer então nosso desenho de continente simples? Sim. Então vamos. Então a primeira coisa então, é fazer uma batata. Concordamos com isso? Sim. O que eu gostei de fazer quando eu estava construindo o mundo de vocês, por exemplo, era criar uma batata com um canal, com um adendo. Do tipo, assim. E que depois se afunilava. Assim. Porque desse jeito, você consegue fazer exatamente o que o pessoal está falando. Nesse continente, você pode ter esse adendo, e que as pessoas simplesmente não viajam aqui porque, por exemplo, tem montanha. Aí a gente simplesmente chega aqui e coloca um monte de montanha aqui, que é muito mais difícil você passar. Então existe passagem de pessoas, mas não é uma coisa óbvia porque você tem altas montanhas, por exemplo, que bloqueiam a passagem do caminho das pessoas aqui. É uma solução fácil de você bloquear. Então, por exemplo, você poderia dizer que você tem um continente todo aqui, né? Uma região toda aqui, mas as pessoas não conhecem ainda por causa que esse continente está fixo aqui. Não precisa ter montanha. Não, eu só estou colocando um jeito de você, por exemplo, na sua história, se você quiser criar um novo continente, um novo adendo para o seu continente que você já tem, e você quer achar um jeito de bypassar isso, inserir isso na história, você pode adicionar montanhas nesse adendo e virar e falar, bem, estava difícil a passagem, as pessoas não passavam. Com uma abertura de um caminho novo, facilitou, então você pode agora ter essa expansão. Cara, é só esse novo continente nunca ter sido importante antes. Então ele nunca nem foi mencionado. Aí quando ele passa a fazer sentido para a história, pronto, ele surge. Então pronto, perfeito. Deixa eu apagar aqui o nosso continente É secundário. a mesma pegada de você criar uma cidade só. O resto só passa a ser importante quando aparece. Perfeito. Você sabe como tirar essas montanhazinhas? Oi? Sabe tirar essas montanhas? Cara, peraí, deixa eu mexer aqui. Pode mexer. Você cutuca aqui, você aperta na setinha e aí vai deletando. Tem que ser uma por uma, pelo que eu entendi. Pois é. Já é um jeito fácil de... Apagou? Porra. Então pronto. A primeira coisa que eu acho que precisa colocar nesse mapa é um lago. Porque todo lugar tem um lago. Porque aí entra no nosso conceito de que se todas as raças têm que interagir com elas próprias, você tem que criar um ambiente diversificado. Eu já vi mapa que fica só tipo terreno de um lado, só deserto de um lado, só lago de um lado, só mar do outro. Isso daí não é como acontece aqui, né, na realidade. Quando você para pra pensar no mundo real, você tem vários tipos de fauna e flora e os cacetes espalhados pelos lugares. Sim, ainda mais quando você envolve alta montanha. Você tem, por exemplo, o mapa do Eragon, da história do Eragon, que você tem um grande deserto no meio, montanha para um lado, floresta para o outro. É tudo dividido. Né? Mas aí você perde um pouco da sua flexibilidade, né? Fica mais difícil a interação. Se você for pensar que, sei lá, elfos ficam na floresta, anões nas montanhas e humanos em qualquer canto, Sim. complica um pouco. É interessante você fazer eles se cruzarem. Pois é. Só que, conversando com o chat um pouquinho, exatamente, cada continente pode ser seus costumes, deuses e raça, e você vai elaborando à medida que a história passa. E como o Daniel falou, você pode falar que aquele continente ficou fechado, ou simplesmente as pessoas não conheciam, não havia interação, ou existia algum tipo de conflito que evitava com que uma pessoa conversasse com a outra, tipo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ninguém de Coreia do Norte vai para Coreia do Sul, e eles são uma terra, então só estão tudo divididos por causa de barreiras geopolíticas. Então pronto. Então, isso que o Daniel falou foi basicamente o que eu tinha falado. Sim, exatamente. Insere um novo lugar quando passa a fazer sentido. Coloca aí então agora as montanhas. Como é que tu acha que a gente tem que posicionar essas montanhas nesse continente, por exemplo?
As montanhas. Esse desenho tá bom? Parece um coração. Cara, eu falei um pouco maior só, porque tipo, a montanha é bem grande, né? Quer fazer isso? Quer que eu faça? Deixa eu comentar aqui. Aumenta aí. Só tinha Europa e Norte da África. Exatamente, é quase isso. Opa. Cara, fazer basicamente a mesma coisa, só que grande. Tá. Mas só para exemplificar aqui, Cadinho, eu acho que à medida que as coisas forem evoluindo, você vai vendo que nos próximos capítulos a especialização de cada área vai ficar mais evidente. A gente tem uma ideia de meio que, se possível, se tudo der certo no futuro, por exemplo, falar que uma área específica é de elfo, ou tem uma história um pouco mais élfica, ou o que é um elfo, e a gente vai meio que começar a debater essas coisas, do tipo, por que um elfo tem que nascer em floresta? Por que o elfo ele tem tais características? A gente não pode ir contra isso, a gente não. Por que isso daí tá escrito do jeito que é? E aí sai desenvolvendo a partir daí o que cada coisa quer dizer. Desculpa, fui Pô, eu. eu tô numa. Desculpa, fiz caquinha. Mas entendeu? Isso aí é uma das coisas que a gente discutiu um pouco e a gente se matou, na verdade. Vocês não viram nesses últimos dias, mas houve uma certa. Eu xingando o Matheus me xingando, porque realmente são dois jeitos muito tradicionais de fazer mundo e que, bem, acaba sendo vantajoso em certos aspectos ou outros. Tá corrigindo as caquinhas que eu fiz, foi? Não, porra, descobriu uma tecla mágica aqui, tal do Ctrl Z, cara. É incompetência nossa, isso sim. Ah, tá bom, cara. O que você acha? Eu achei esse lago meio grande, ele meio que você dividiu essa ilha, tá parecendo Murano, mané. Isso aí tá parecendo Veneza, que tá cheio de coisinha. Porra. Pera aí, então. Deixa eu tampar. Eu Obrigado. tampa do norte ou do sul? Hum? Eu vou tampar do norte ou do sul? Tampa do norte porque parece. Tampa do sul. Do norte parece um pouco. Deixa assim, deixa do jeito que tá, e a gente bota alguma coisa, a gente bota uma cidade em cada ponta. Foda-se, deixa do jeito que Pô, tá. tá. Sim, Vamos. a gente vai tentar então, ó, por exemplo, posso mexer? Vai, mexe. O plano depois de jogar esse mapa total vai ser, na verdade, a gente começar a história, por exemplo, vamos colocar então, por exemplo, uma cidade. Deixa eu botar aqui no nosso catálogo de cidades. Na verdade, um vilarejo, não é nem uma cidade grande. Assim que aparecer, a gente conversa. Aí é o problema de. Por exemplo, aqui te dá uma opção de vilarejo. A gente está pensando, na verdade, começar, por exemplo, aqui embaixo, que é uma região. Se você para analisar isso daí, é uma região que está perto de tipo várias oportunidades. Pode ter esse rio que você tem que atravessar, tem um lago que pode ter alguma coisa interessante no meio. Então, por exemplo, se você posiciona essa cidade aqui e você fala que você vai começar Bota uma bem nessa pontinha aí, ó. Você sabe mexer de um lado pro outro? Mexer. Então, isso que eu te perguntei aquela hora, cara. Eu não achei. Pronto, vai lá. É quase um SolidWorks isso. Se a gente começa a desenvolver um mundo por aqui, sempre tem os quesitos básicos que a gente pode colocar, mas a gente, por exemplo, uma montanha. A gente pode virar que esse lado da montanha, desse lago, ele tem muita montanha. Você vê que só com isso daí você. Por exemplo, isso aqui pode ser floresta. Você diz que na base da montanha tem uma floresta. Não, bota mais afastado um pouquinho. É uma floresta, cara. Não importa o que tá aqui dentro. É, ficou bom, ficou bom.
E só isso daqui, tu já vê que já começa a criar um mapa em que você tem um personagem que tá aqui nessa... Vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Acho que não, cara. Eu tô vendo. É porque tem um item selecionado, então dá pra ver sim. Pois é. A gente não consegue pensar, mas se você quer um fundamento de mundo, esse que é o segredo do negócio. Você pode reaproveitar o mundo várias vezes. Esse mundo que a gente criou aqui é tudo uma questão de quão detalhado você quer ir e quão vale a pena você ser detalhado. Então, por exemplo, a gente fez esse mundo em quê? 5 minutos. Talvez. Uma discussão de meia hora. Aqui a gente está com meia hora de live. A gente criou esse mundo. O que está aqui para cima, por enquanto, é inútil para a gente. Mas ele pode ser visto no futuro. Por exemplo, se você for fazer esse mundo... Se a gente conseguir chegar no final desse mundo e estar com tudo pronto, você pode fazer 10, 20 campanhas em cima desse mesmo mundo, aproveitando várias frações dele. Ou fazer uma campanha de 200 capítulos e passar por tudo. Mas, por enquanto, a gente só foca aqui, por exemplo. E aí a gente vai gastar mais, por exemplo, 1 hora fazendo essa região daqui, desenvolvendo melhor como é que é essa planície, como é que é essa situação aqui. E o resto do mundo a gente simplesmente vai devagado. Tipo, acho que aqui tem que ter planície. Acho que aqui tem que ter montanha. Acho que aqui tem que ter lava. E pronto. Você faz mal e porcamente e depois com o tempo vai desenvolvendo. Mas pelo menos você tem um big picture simples. Faz sentido? Mas então, você não acha que o mundo você deveria criar, tipo, onde tem montanha, onde tem floresta, onde tem esse tipo de coisa logo? E aonde que entra cada cidade, cada vilarejo depois? Sim, mas é que tá, vilarejo... Você fazer isso do jeito que você falou, é exatamente o que a gente tinha falado. Você esquecer o resto, focar nesse lado e fazer esse mundinho aí. É exatamente o que eu tinha falado. Certo, mas... E depois você leva pro resto. Mas aí entra no que eu falei. Se você quiser que essa cidade seja, por exemplo, de humanos, e eles não gostem dos anões que moram tradicionalmente numa cordilheira que tem ao norte, você não sabe, porque você nem sabe que tem uma cordilheira ao norte. Certo. Fala aí, pode mandar uma pergunta, Daniel, fica à vontade. Eu concordo com você, mas existe para mim, Gabriel, isso agora é um comentário, Gabriel. O que eu sinto é que... Ih, a gente fez caquinha aqui. Foda-se, pode deixar de aqui, tá? O que eu acho aqui é o seguinte, por exemplo, existe uma relação óbvia para mim que é tempo gasto com o objetivo final. E você tem que ter um equilíbrio desses dois. Então, por exemplo, se você vira e fala que você vai fazer cada detalhe de cada parte do continente, tu vai se foder que nem o Cadinho até comentou. Ele gastou 20 milhões de horas nisso. E no final das contas, a campanha dele demorou 1 ano para chegar nessa brincadeira. Ele já não tinha mais nada, ele já mandou um foda-se. Acabou. Existe o outro lado da moeda. Você focar só no espaço e você não ter essa sua... Que nem você está falando, Matheus, a visão do depois. Mas se você gasta bastante tempo num pedaço, mas você faz uma foto geral do seu mundo, você tem um equilíbrio entre os dois. Você pode falar que existem, talvez, uma cordilheira depois, mas você não sabe que é orc ainda. Com o decorrer da história, você vira e fala, tem orc, foda-se, vai ser orc porque é isso que eu quero. Então, por exemplo... Tá. Mas aí eu entro numa pergunta. O objetivo é criar um mapa para uma campanha específico. O objetivo é criar um mundo, onde nesse mundo tem campanhas. Se não, eu concordo plenamente com você. Certo. Isso a ideia que eu tinha em mente era você criar um mundo macro. Por exemplo, eu criei Terra-média. Tá. Na Terra-média agora eu faço uma campanha que, tem uns hobbitzinhos lá que acharam um anel. O que é essa porra desse anel? Tá, e o Gandalf vai, ele olha, não sabe, aí entra naquela correria toda para descobrir o que é, eles vão pros elfos, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que fazer com aquilo, só sabem que é mal, o mundo vai acabar. Mas você tem um mundo criado, entendeu? Isso é uma pegada. Certo. Agora, para esse mundo estar onde ele está, uma série de coisas acontecendo. Certo, então... Que precisam ser levadas em consideração ou não. Por exemplo, você não precisa saber de toda a história do O Hobbit para entender Senhor dos Anéis. Mas, em compensação, dá profundidade para coisa. Tá. Mas assim, eu acho
eu continuo achando que criar um universo falando, tipo, aqui tem uma cordilheira, aqui tem os anões, aqui tem os elfos, ponto. Vamos definir agora o que são os anões. Tá, os anões são os malandrios, são os que ficam lá, eles não gostam de sol, eles gostam de ficar dentro da montanha. Toda essa coisa do que são os anões. Mas assim, a gente molda eles para ser da nossa maneira. E depois a gente pensa nos elfos, depois a gente pensa nos humanos, nos orcs ou não. Porque, por exemplo, a gente cria uma cidadezinha lá. Por exemplo, a gente olha só para aquele laguinho que você tinha focado antes. Certo. E a gente diz que aquela é uma cidade de anão, costeira, majoritariamente pescadora, meio pobre, não é exatamente uma fortaleza e tal, a sede do império, é só uma cidadezinha. Certo. Aí você tem um jogador que quer ser orc. Tá. E aí? O que ser orc significa naquele mundo, naquela cidade, naquele vilarejo? Entendeu? Os humanos, de um modo geral, podem ter uma birra secular com orcs, e, pô, aquele orc é extremamente... sofre muito preconceito, só por estar ali. Ou, muito pelo contrário, os orcs podem ter ajudado com uma invasão de não sei quem, e pode ser tranquilão ter um orc andando pela cidade. Entendeu? Então... Certo. Por isso eu acho. Não falo. Aí a pergunta é, o quanto tempo você quer gastar no seu mundo? Porque se você for fazer uma campanha que você não sabe se acaba no dia seguinte, que nem a campanha que a gente tem todo domingo, eu nunca sei se a campanha vai acabar daqui a um domingo, porque todo mundo vai olhar pra mim e falar, cara, tô no saco cheio da tua história, tchau. Se isso acontecer, e eu fizer um mundo em que eu gastei 2 semanas pra poder montar o mundo inteiro, gastei horas e horas e horas incontáveis pra fazer esse mundo, e vocês chegam pra mim e falam assim, olha, foda-se você, eu gastei esse tempo todo. Ou eu vou tentar achar mais gente pra poder rodar essa mesma campanha nesse mesmo mundo, ou eu perdi todo o meu trabalho. Então, por isso que eu falo, você foca numa área para você poder começar uma campanha. Como o nosso objetivo é gastar muito tempo com isso, a gente vai criando o mundo. A gente vai criar tudo no final das contas. Mas, para começar a te dar uma noção, você define... Cara, é tal coisa, você define esse detalhe. Se o cara faz um orc e todo mundo é humano, só tem um ser vivo que é orc, você chega no começo e fala, pra mim, a história no futuro vai ser que os orcs não gostam de humanos. Mas por quê? Porque foda-se, é isso. Esse cara vai ser um outcast, acabou. E aí você começa a sua história com essa premissa e você descobre o porquê depois. Mas você gastou 5 segundos para inventar essa premissa, esse conceito, e você não vai se foder com 10 horas de tentar elaborar essa merda de criar um mundo. Do jeito que a gente está fazendo aqui, colocando só um rascunho por cima de tudo, você vai gastar 1 hora para fazer isso na sua campanha, você vai ter um mundo meia boca, você vai ter uma área bastante aceitávelzinha para você começar e fazer os primeiros 3 capítulos. E se a galera que você mestra roda a cada uma semana, um capítulo cada semana, você vai ter mais pelo menos 2 ou 3 capítulos que você pode acabar de desenvolver o resto do seu mundo ali. Que são 3 semanas para você trabalhar aos pouquinhos, todo final de semana, num outro pedaço do mundo, por exemplo. Tem uma voz do além que quer falar alguma coisa. Fala, voz do além, fala. E sem contar que o mapa influencia na forma que a pessoa que conta a história vai dizer os personagens. Se ele conhece o mapa inteiro, se o mapa inteiro já está descoberto e sabe que em determinado momento tem orcs, é óbvio que ele vai mandar todo mundo para os orcs, porque ele quer ver o que acontece. Se for uma coisa descobrindo as coisas, é mais imprevisível para os jogadores, entendeu? É a minha opinião. Voz do além aí. Comenta aí. Tá, mas se for assim, não faz sentido jogar Forgotten Realms, por exemplo. O que é Forgotten Realms? Porque a voz do além não joga RPG. Forgotten Realms é um universo criado para D&D que, enfim, já tem uma história, já tem todo um background. E você tem inúmeras histórias de D&D que se passam lá. E você... acontece. A voz do além tá satisfeita com a resposta? É que se eu responder a voz do além me bate. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu respondo a voz do além, entendeu? Eu acho que sim, cara. Assim, fazer uma coisa pensando em uma sessão, e se semana que vem não tiver sessão? Se as pessoas que a gente quer não quiserem fazer. Tá, e se na outra semana também não tiver? Eu acho assim, criar um mundo, cara, na boa, é uma parada que eu me amarro em fazer.
criar essa mitologia, pensar, pô, não, esses maluquinhos ficam aqui, esses daqui ficam aqui, eles não gostam. Criar esse universo, cara, isso é um prazer, assim, pra mim pelo menos. Eu adoro essa parte, entendeu? De criar o mundo, criar o background. O RPG acaba sendo consequência, acaba você dando vida para aquilo, entendeu? Tanto que tu pode chegar no RPG e todo mundo querer ficar numa taverna e não fazer nada, e aí? Sim. Então, não deu vida. Mas pode acontecer milhares de coisas que você nem tinha pensado. Mas aí o que acontece? Isso a criação de um mundo é pra gente fazer isso no decorrer das nossas semanas aqui. Depois, se a gente quiser apresentar esse mundo para todo mundo poder jogar nele, a pessoa já recebe uma coisa já completa, já organizada. E se quiser acompanhar nessa aventura e desenvolvendo com a gente e fazendo o próprio ao mesmo tempo, hashtag vambora. Nossa, que hashtag horrível que eu usei. Parei de falar hashtag. Não sei, cara. Então vamos focar num pedaço só, então? Não, vamos fazer o big picture. Eu só dei um exemplo da gente depois focar, por exemplo, nessa área daqui no futuro. Vamos desenhar nossas cores básicas aqui em tudo. E depois que a gente fizer isso, a gente foca, por exemplo, nessa região e desenvolve algum personagem nessa região. Ah, sim, mas vai ter que ser assim. Eu só dei um exemplo aqui que talvez uma de seja cada muito vez. útil no futuro. Então vamos. Em que altura do Capricórnio tá isso? Do Capricórnio? Se reclamarem e ficarem de mim, mata todo mundo. É isso aí. Uhum. Foda-se. Em que altura? E tipo assim, aqui vai ser uma região gelada porque a gente tá na parte superior dos trópicos, ou isso aí simplesmente é... Mas então, isso pode ser só um continente aleatório. Sim. Pode ser tudo gelado, pode ser metade gelado, metade quente. E onde é que a gente quer posicionar congelado. isso? Cara, olha só. Lembra que você tinha falado que você não gostou desse meu rio norte e esse meu rio sul? Porque Sim. eles cortam o continente ao meio? Uhum. Mas e se eles só cortarem o continente no verão? No inverno congelar tudo? Então, por exemplo, a gente vira e fala que... Deixa eu pegar aqui. Esse rio do norte congela e foda-se. Estreito de Bering. Então a gente está falando de fazer o seguinte, pegar aqui e falar que essa região é congelada. Isso. Chega um pouquinho mais para baixo na parte da esquerda, só para pegar o rio e pronto. Foi. Certo. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode falar que é menos gelado, trocando de cor, por exemplo, nessa região aqui. Isso é pedra, cara. Isso é pedra, isso aqui é grey. É grey? Foda-se. Então a gente mantém isso daqui assim. Eu nem sei o que tá aqui em cima. Esse negócio aí em cima. A gente fez uma cagada, mas aí eu mantive, porque... sei lá, né? Tem um Japão ali, perdido. Pronto. Aí, o que tem embaixo, então, do gelado? A gente tem que botar uma cor que não é verde brilhante. Mas você tá pensando em grama ou em... Como assim? Eu não sei. O que você acha? Alguém aí quer comentar alguma coisa aí? Pronto, eu já sei uma coisa que eu pensei que seria legal fazer. Manda ver. E os jogadores de Tibia aí vão saber o que é isso. Pronto. Isso aqui eu estou considerando como deserto. Mas então, eu acho que é exatamente como... Eu não sei. Por que você acha que tem que ser o contrário? Esse tem cara de deserto também, né? Alguém conhece o deserto de Arknamund? Eu não sei como fala isso. Ancramon. Ancramon? Ai, a gente é muito velho, cara. Puta que pariu. Fica exatamente no meio do mapa. Ah, foda-se. Por que não? Ancramon fica embaixo de Tais ali no meio do mapa, cara. Na verdade, no meio do deserto. Hã? Mas é um deserto. Por isso que eu botei o deserto bem aqui, pô. Não, aquele é um deserto aleatóriozinho. Acho que nem tem nome, aquele perto de Venório que você tá falando. Ah, não, tem o nome sim. Porra, aquele ali é um deserto super famoso, cara. Não sei qual é o nome. Bem, não importa.
A planície fica em volta do deserto, que ainda não é aquela situação de tipo terreno brabo. Vamos diminuir isso para a gente poder começar a afinar os negócios. Como a parte de sul tem mais calor, provavelmente, do que a parte norte, a gente pode botar essa floresta mais densa aqui embaixo. Pode ser. Aqui nessa região aqui, por exemplo, por alguma anomalia. Terreno batido. Deixa eu ver se eu consigo algum terreno batido aqui. Que a gente não sabe ainda o que vai ser aqui nessa região aqui, por exemplo. Pode ser. E faz a ligaçãozinha do... mas tá bom assim, graninha mesmo. É melhor do que pedra ali. Aí, boa. Que isso, aula de biologia aqui é toda, hein? Degradê e mudança não de necessariamente clima. tem problema com o mar, não. Existem desertos que vão... O deserto da Atacama, se eu não me engano, vai até o mar. Só um comentário aí que o Voz do Além tá perguntando como é que tem deserto no... Ué, o deserto do Saara, pô. Lá no Nordeste tem também, no Natal. Tem que... não chega no mar, né? Eu acho que ele chega no mar, sim. Não sei, nunca fui. Eu acho que ele chega no mar, sim. Pelo Marrocos ali, eu acho que ele chega no mar, sim. Não, Marrocos... O Saara chega, com certeza. Ó, a gente joga aqui, por exemplo, aqui nessa região um pouco mais de... Agora, é claro... Essa região em volta do rio pode ser verdona. Pode ser. Deixa eu reduzir. Deixa eu reduzir aqui. Esse sul todo, na real, podia ser verdão, cara. Não? Vai ter uma região de florestona mesmo. É assim que tu tá falando, né? Isso. Tá, perfeito. Depois a gente pode sentar e a gente pode começar a ajustar isso, tipo... Fazer assim, por exemplo. Eu acho que isso não seria geografia. É contigo, Matheus. O quê? Estão perguntando se não seria geografia. Posso pegar aqui o mouse? Pode. Florestas aonde, Cadinho? Tu tá falando? Deixa eu pensar aqui. Ah, sim, por causa que o assunto... Não. Não, mas a gente ainda não começou a fazer floresta. A gente tá pensando mais em vegetação, do tipo, qual é o clima que tá naquela região. Depois a gente vai ter que fazer tipo, as florestas verde individuais. Escuro, eu pensei como tropicalzão. Sim. Tropical chuvoso mesmo. Mas a gente aí não esse sabe. verde claro, algo meio termo, algo parecido com o clima do sul do Brasil. Mas pode ter pântano numa coisa dessa, por exemplo. No verde escuro? No verde escuro, a gente não sabe qual tipo de terreno que é. Não necessariamente é só Pântano não é tropical, né? Pensa bem, no Rio de Janeiro. Coisa úmida, bem chuvoso, úmido. No aí aqui onde tem o verde claro, já é o quê? Já é os pampas do sul, que tem gramíneas, umas árvores perdidas. Pois é, floresta, normalmente muita coisa de ED&D acontece em floresta, né? Mas eu não sei. Não, mas por exemplo, aqui você tem um deserto, e bem redondinho até, né? Deixa eu deixar ele um pouco menos redondinho. Sim. Sabe o que a gente pode fazer, cara? Os desertos, ou locais secos, normalmente acontecem depois de uma cordilheira. Porque as nuvens úmidas vêm por um lado do continente, mas aí teria que ter uma floresta tropical zona aqui. Porque tipo, o que eu tinha pensado é o seguinte, fazer Deleta uma cordilheira essas montanhas aqui. Embaixo. Oi? Deleta as florestas embaixo. Desculpa, deleta as montanhas embaixo. Essas montanhas eu só coloquei pra botar. Mas a gente tem que posicionar depois. Fazer aqui, ó. A gente pode fazer aqui. Pode ser. Botar 2 levas? Não, só deixa uma por enquanto. Depois, senão fica muito pesado pra história. A gente não sabe nem o que vai acontecer aí ainda. É muito pesado você falar que tem montanhas aí. O que eu gostaria de fazer... Pois é, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro. Onde é que ele vai posicionar? Mas aí a gente coloca essas arvorezinhas. Que legal que tu fez aqui. Essas florestinhas e essas densidades de floresta é que vão ser realmente as florestas. Pântano eu acho também muito bom, cara, pra parte. O que vocês acham? Matheus, alguma O que? Pântano, você falou? Pântano tem aranha, pântano que nem floresta tem, pode ter zumbi. Mas como que você retrata um pântano no mapa? No mapa você pode simplesmente fazer uma coisa mais escura, cara. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que permita fazer de pântano. Mas não. Pronto. Não, isso é um galho seco, cara.
Então, porra, você pode falar que os pântanos são galhos secos, porra. Não, cara. Isso daí esse verde escuro. Essa parte aqui, ó. Aqui. Que é a parte seca. É tipo a caatinga. Aonde? Pântano é Não tô umidão. vendo. Eu não tô Foi vendo. mal. Tá. Eita, peraí, deu ruim aqui. Hum. Acho que não pode pegar uma montanha aqui. Essa parte aqui, né? Eu acho que é aqui Pra quê? caberiam os galinhos secos ou não. Mas aí como é que você vai botar um pântano? Como é que você vai representar o pântano? Você mesmo que falou, porra. Não sei, cara. Vamos dar uma Depois a olhada gente aqui. vê isso. A gente não vamos gastar tempo. Pessoalmente, eu gosto de montar montanha em coisa gelada também. Eu tenho a impressão tão grande que coisa gelada tem montanha. Ou pelo menos, por exemplo, sabe o que eu pensei? Fazer montanha aqui, olha. Entre a região aqui, saca? Pode ser. E depois a gente pode. Bem, agora a gente já tem um overview mais ou menos grande do nosso. Aí podia botar colina. O que você acha? Alô? 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 Foi mal, voltei, tô vivo. Tá. Então, podia. Nessa parte de floresta no sul, podia botar colina. O que você acha? Erros técnicos, foi mal. Aonde? Mas eu não sei fazer colina nessa porra. Como é que faz colina nessa merda? Tem uns morrinhos. Aqui, do lado da montanha, número 9. Aonde você tá aqui na botar colina? No sul. Aonde? Bota aí. Pô, tá pequenininha a colina, hein? Pô, que feio. Hashtag Dwarf, é? Oh, desculpa, Dwarf não, Halfling. Tipo, aqui pode ser uma região colinosa. Sabe o que a gente podia fazer? Pera aí, deixa eu colocar aí. Ah, agora já perdeu, esquece. Ah. Só explodindo, assim. É, Pô, ficou bonitinho até, hein? tá gostosinho. Mas chega, senão a gente vai ficar muito detalhado numa parte que a gente não sabe o que vai ter ainda. Apaga essa. Faz o seguinte, apaga aqui essa porra. Deixa eu botar isso aqui. Caralho. Já são 11 horas, meu querido. Tu vai continuar essa brincadeira? Ou já acabou o nosso capítulo de hoje, da nossa live? Era 1 hora, né? A gente pode parar, ver os esporros todos que a gente vai levar no meio do caminho. Não, já tomou vários esporros, você não tem noção. Vários. Eu não tô nem olhando o chat. Você tá errado, cara. Você tem que olhar, porque é só eu que olho e aí eu fico Não dá, respondendo cara. os esporros. É ligado, eu fico nervoso. Para que a parte tenha que passar por ela? Erros técnicos. Não, ele falou assim, florestas são maravilhosas pro mestre. Se possível, façam florestas em cidades importantes. Para que a parte tenha que É passar por verdade elas. mesmo. Verdade. São florestas e montanhas, cara. Porque montanhas são complicadores e florestas também. Mas a gente, por enquanto, a gente só montou as grandes cordilheiras na história e acabou. A gente não sabe onde é que tem nenhuma cidade, teoricamente, e a gente também não sabe onde é que estão o resto das coisas. Agora a gente vai ver se semana que vem. Vamos fazer o seguinte: já que eu comentei a respeito, vamos começar com a nossa aventura nessa cidadezinha. Ou do outro lado do rio. A gente pode começar desse lado do rio, por exemplo. Deixa eu botar alguma coisa na minha mão para vocês poderem ver. Vocês estão vendo aqui? Tô vendo. A gente pode então começar a nossa história da próxima vez aqui, e aí a partir daqui, da próxima semana, a gente define o que vocês vão querer que a gente fale em relação a raças, por exemplo. Alguém tem alguma ideia aí de raça que a gente possa colocar como a nossa primeira cidade? Pô, essa cidadezinha posicionada aqui do lado das montanhas tá igual que Vikings, cara. Parece aquela cidadezinha deles. Pode ser. Peraí, deixa eu colocar aqui no chat para facilitar aqui. A gente pode falar sobre, por exemplo, humanos. Vamos fazer os tradicionais: elfos, dwarfs,
Que mais? Onde você tá digitando? No chat. Que outras raças que a gente pode falar que são Tá mais aí, semana tradicionais? que vem, a gente podia fazer o seguinte. Nessa semana, antes da próxima live, a gente termina de definir a geografia. E aí na próxima live a gente define a posição das classes e alguma coisa com relação a elas. O que você acha? Não, vamos fazer a nossa primeira cidade, pô. Fazer nosso pequeno contorno. E nosso pequeno contorno conter uma classe, uma raça de qualquer. E aí a gente começa a devagar sobre a raça depois, na terceira live, por exemplo. Tá. Então eles precisam definir, as pessoas agora têm que só definir qual vai ser a raça que a gente vai fazer nossa região ser respeito. Se alguém falar alguma coisa. Cara, pior que essa cidadezinha aí, nessa posição, cabe meio que tudo, né? Por isso que eu achei bom, cara. Qualquer coisa que eles falarem aí, a gente pode começar. Dríades. Pois é. Qual dessas vocês querem fazer, por exemplo? Goblins, Minotauros, Dríades. E como é que a gente tá fazendo no mundo, a gente tem flexibilidade de falar que isso vai ser uma raça predominante e por que não? Concorda, Matheus? Uma raça predominante? Ah, pode ter, mas pode não ter também raça Não. predominante. Tipo assim, é porque normalmente, tipo, Dríades, eles não são uma raça que você vê como jogável em jogos. Mas nada impede a gente fazer jogável, né? Quer dizer, fazer uma raça que tenha Dríades com características e tudo mais. Pode ser também. Alguém tem alguma ideia, então? Não, é só pra primeira... Cara, se a gente for assumir que a gente vai jogar com Dríade, primeiro a gente vai ter que definir o que é isso, criar uma ficha para isso e entender como que essas raças funcionam direito. Mas isso é o futuro, cara, porque Dríade acho que não existe raça jogável de Dríade. A gente vai começar só definindo o que é uma Dríade, quais são as características predominantes delas na tradição e por que essas características fazem sentido ou não. E depois essa parte mecânica, se as pessoas quiserem ver a gente fazendo, a gente faz, mas a gente não precisa fazer. A gente só pode apresentar e ver depois as reações do que a gente fez, mas entendeu? Baseado só nesse conceito global que a gente cria, que nem aqui, a gente fez um mapa global. Agora a gente vai começar a focar em detalhes e à medida que as pessoas forem gostando ou não, a gente vai focando em coisas ou outras. Uhum. Então pronto, então a gente vai começar a fazer essa Começar cidade. a posicionar as raças no mundo e até para saber, tipo, o que é aqui. Entendi. Não. Na verdade, eu não sei, cara. Vou botar eu não sei se é possível fazer um poll. Eu vou tentar fazer um poll e botar para as pessoas votarem. Eu acho que dá para fazer assim. A gente faz então isso e aí nessa semana a gente vota, nesses próximos dias vocês votam e a gente vai e faz uma parte do mundo. A votação fica, tipo, ad eterno? Não Até a sei, próxima. não tenho a mínima ideia. A gente testa. Acredito que podem usar o padrão. Humanos vocês encontram em qualquer lugar. Então pronto, a gente pode fazer nossa primeira cidade só de humanos. Quer dizer, só de humanos. Com características humanas e desenvolve o personagem humano depois então. Uhum. E a gente define essa regiãozinha e aí começa a elaborar as histórias por trás a partir desse ponto. Fechou então? Pode ser. Então pronto. Então pronto, vamos começar com humanos então, nessa cidadezinha, e a gente começa a desenvolver o contorno dessa cidade mais específicos. E com humanos, por exemplo, e aí a gente vai desenvolvendo se vale a pena botar, por exemplo, o Cadinho está comentando que goblins e satírios são escória. Por que são escória? Na tradição elas são, mas a gente podia fazer um mundo que goblins são super comuns. Sim. E não são considerados mal vistos por algum motivo. Quer dizer, isso talvez seja legal, talvez um mundo em que humanos são mal vistos, talvez seja mais interessante que um Goblin seja mal visto. E botar todo mundo pra jogar com um Goblin, por exemplo. Sim. Então, essa é a parte de desenvolver as classes que eu tinha falado. Eu acho que é interessante fazer isso. Então pronto, então vamos começar a desenvolver essa cidade e os arredores dela para a próxima semana aí, ou, sei lá, próxima live a gente faz isso e a gente também, e aí na seguinte a gente desenvolve uma raça para colocar ou algo do tipo. Show. Fechou então. Boa noite então, gente. Espero que tenham curtido. Depois a gente vai perguntar para vocês o quão ruim foi.
e quanto vocês querem bater na gente. E esses comentários de Goblin, de Satyrs, então a gente deixa para a próxima live, então. Porque aí a gente consegue desenvolver as classes e aí os comentários de vocês sobre as classes a gente tenta quebrar. Porque não necessariamente tem que ter essas características no mundo que você desenvolve, né? Tá? Sim. Então, Regras da casa. Vai criando. Vamos ver. Não sei qual é que a gente vai fazer live. A gente ainda vai discutir isso, se a gente vai fazer isso semanalmente, toda segunda, ou se o Matheus não consegue dormir tarde porque ele é um bebê. Então talvez ele queira fazer isso mais cedo no sábado. Eu tava morrendo de sono antes da live, mas até que quando começou eu acordei, então não sei. Vamos ver. A gente conversa nos privadões lá pra facilitar e organizar isso melhor, tá, gente? Beijão, boa noite. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Além tá falando tchau também.